lei nova, que é considerada uma das 4 equações de Maxwell, que descreve como é que é o campo magnético gerado por corrente elétrica. Faraday fez o contrário, mostrou que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Se existe uma corrente elétrica no fio é porque tem DDP. Por isso que a lei de Faraday fica assim, ó, a força eletromotriz induzida, a DDP que brota no fio, a voltagem que brota no fio, é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Então, ó, pedacinho de fio expira, ímã, norte e sul. Bota aqui o galvanômetro ou o amperímetro super preciso. Ímã parado, vai aparecer corrente elétrica? Não. Ímã afastando. Ímã aproximando. Ímã rodopiando. Sim. Ou seja, se o fluxo magnético variar, induz uma força que é o que empurra a corrente elétrica. Tudo bem? Bom, galerinha, hoje nós vamos dar um passo muito importante para entender um pouco melhor a loucura que é o sistema elétrico que o mundo usa para aproveitar a energia de um ventilador não, né, de um receptor eólico, né, ou de uma caixa d'água, ou de uma queda d'água, ou de carvão mineral sendo queimado, aproveitar essa energia para que tu, na tua casa, use essa energia para o que der na tua telha. Seja para movimentar alguma coisa, seja para esquentar alguma coisa ou para iluminar alguma coisa. Foi graças ao desenvolvimento do eletromagnetismo que nós conseguimos chegar onde chegamos. Quando eu fiquei sabendo da simplicidade dos transformadores, eu fiquei chocado. Porque tu olha o transformador do poste, né? Tu vê os caras chegando com caminhão, com escada, tudo parafernália, parafuso, corta e fatia e pendura e toma choque, não morre. E aí o cara acha que é uma coisa muito complicada, né? Que é muito complexa, putz, aquilo ali, o cara tem que ser um gênio para entender aquilo. E na verdade não. O técnico que faz esse tipo de conserto, ele simplesmente foi avisado, amigo, tu pega esse aparelho, esse fio amarelinho tu conecta naquela parte, o verdinho tu conecta lá. A maioria das vezes ele nem sabe o que está acontecendo no aparelho, ele simplesmente tira, desmonta, monta, mas ele não entende a física por trás. A partir de hoje tu vai poder entender a física que faz essas máquinas funcionarem. Então olha só, é inacreditável. Pega um pedaço de ferro, fofo, né, porque é o ferro fundido, já te falei isso, é o apelido dele na indústria. É um núcleo, então, de ferromagnético, ou seja, de um material ferromagnético. O senhor, por que não usa cobalto? Porque vai ficar caro. Pega ferro, que é mais barato mesmo. Cuidado! Tu pega um pedaço de fio, mas não é fio desencapado. Ele até parece desencapado quando tu olha pra ele. É esmaltado. Ou seja, tu olha pra ele e parece que é o cobre vivo ali na superfície, mas não, tem uma tinta quase invisível que está cobrindo essa camada de cobre, ou seja, se tu encostar no fio ali, tu não vai tomar choque, porque ele está isolado pelo esmalte. Tudo bem para vocês? Tu pega o fio e enrola com força e com vontade, não é frouxinho não. 1, 2, 3, N voltas. E aí as pontinhas do fio tu vai descascar para conectar na tomada ou em algum outro lugar. Tá beleza? Só a pontinha eu vou descascar. Ferro. Este cobre está em contato direto com o ferro do núcleo? Não, porque o fio é não tem corrente elétrica então que vai passar do núcleo para o fio. Olha que loucura, não tem corrente elétrica ali. Núcleo, pedaço de ferro, então vem lá do outro lado do núcleo ferromagnético, eu faço 1, 2, 3, N2 voltas. E aí o fio está encapado, esmaltado de preferência, só a pontinha eu vou desencapar. Beleza? Aí vamos supor que eu quero aumentar a minha voltagem. Se eu quiser aumentar a voltagem que eu tenho lá na minha tomada, por exemplo, eu engataria esses 2 fiozinhos na tomada e aí os fiozinhos da outra extremidade vão ter uma voltagem diferente. Eles só terão uma voltagem diferente se o número de voltas for diferente, porque se aqui tiver 1000 voltas de fio e aqui 1000 voltas de fio, a mesma voltagem que eu botar lá naquela parte vai aparecer aqui. O mais louco é que não tem corrente elétrica atravessando esse ferro. Na verdade, esse ferro nem precisaria estar ali. Mesmo que não tivesse nada entre essas bobinas, uma transmitiria uma parte da energia para a outra. Ele é tipo
Energia sendo transmitida pelo ar. É isso. É assim que o mágico prega a peça na galera que vai ver o espetáculo dele. Ele tem uma lâmpada e ele encosta na lâmpada, a lâmpada acende. E é uma lâmpada comum. Por que isso? Porque tem um técnico em física lá atrás da parede com uma bobina dessa. Essa bobina está apontada para o bolso do mágico, tem outra bobina. E a energia vem pelo ar, atinge a bobina dele, gera corrente elétrica, e aí tem um fiozinho bem fininho encostado na mão dele, ele encosta na lâmpada, a lâmpada acende. A gente acha que é mágica, mas não é física. A torre de Tesla, o Tesla tinha essa ideia de transmitir energia pelo ar. O problema é que não é seguro. Não é seguro ficar fazendo os campos eletromagnéticos oscilarem entre vocês muito brutalmente. Isso pode sacudir os átomos do teu corpo e gerar um problema qualquer, certo? Então, galera, olha só. O que é um transformador? É um pedaço de ferro com um fio enrolado de um lado e do outro. Se aqui eu der 1000 voltas e aqui eu der 2000 voltas, colocando 220 volts daquele lado, aqui brota 440, cara. O dobro de voltas, o dobro de voltagem. Queres aumentar 1000 vezes a voltagem? Dá 1000 voltas de um lado e do outro lado, 1 milhão de voltas, 1000 vezes mais. Claro, energia não se cria do além. Eu aumentei a voltagem. Alguma coisa eu tenho que perder, né? Aumentou a voltagem, a corrente vai cair na mesma proporção. Porque a potência na chegada tem que ser igual à potência antes tem que ser igual à potência depois. O que é potência elétrica? V vezes I. Então, se a voltagem aumentou, o I tem que ir na mesma proporção, porque isso não é um gerador de energia, é um transformador. O assustador é saber que o técnico, na hora de fabricar um transformador, tem que saber quantas voltinhas de fio ele dá num lado e no outro. Só. Fio enrolado. É inacreditável, né? Agora, olha só. Alguns detalhes. Se esse aqui é a chegada de energia, onde bota na tomada, e esse aqui é a saída, esse aqui é chamado de enrolamento primário. Enrolamento primário. Adivinha o nome da saída? Primário, cavalo primário. Aqui chama-se então de enrolamento secundário. Enrolamento secundário. Primeiro eu te mostrei como é que é o equipamento. É um equipamento rudimentar, simples pra caramba. E agora eu vou te mostrar a física por trás dele. Desculpa, Demora. Para chegar a 220 volts na tomada, então necessariamente tem que ter o mesmo número de volts dos dois lados. Se eu engatei no transformador 220 volts de um lado e vou obter 220 volts do outro, obrigatoriamente o número de espiras no primário tem que ser igual ao número de espiras no secundário. Mas eu nunca farei isso, porque não faz sentido eu não transformar se o bicho é um transformador. Então, se eu estou querendo usar o 220 volts, eu nem uso, já engato direto na tomada. Ou seja, eu vou usar o transformador quando eu quero transformar de 220 volts para 110, por exemplo, ou para 1000, certo? E como o amigo falou, o I muda, a corrente muda da entrada do primário para o secundário. Eu já vou descrever como é que isso vai acontecer também, certo? Essa energia não pode ser criada, então um gerador não existe, né? Exatamente, eu brinquei com vocês que mesmo o gerador de eletricidade não deveria se chamar gerador, deveria se chamar transformador também, né? Porque a hidrelétrica transforma a energia potencial gravitacional da queda d'água em energia elétrica. Então ela não é uma geradora de energia, ela é uma transformadora de energia. Ou seja, do ponto de vista físico, geradores de energia não existem, porque só o Deus gerou a energia inicial do universo no Big Bang, talvez, né? A resistência vai modificar. Agora, o estudo da resistência é um pouco mais delicado. A resistência que o gerador conectado no primário vai sentir é diferente da resistência que o secundário possui. Então, analisar o que vai acontecer com as resistências é mais profundo. O ensino médio não veria isso. Mas quer ver até onde a gente vai? Vai ficar legal ainda, olha só. Primeiro, tu viu a simplicidade do brinquedo? Agora vamos entender qual é a física por trás dele? Como é que eu boto aquela porcaria na tomada e sem passar corrente elétrica por aqui, eu boto a linguinha aqui e dá choquezinho? Como pode? Mesmo que não tivesse o ferro aqui, parte da energia aqui apareceria aqui. Como isso pode acontecer? Vai variar Mas o ferro serve como válvula de escape, tipo, tu passa demais, o ferro absorve.
E aí o que a espelha só sai. Mas a minha pergunta ainda é mais simples ainda. Quais são os processos físicos envolvidos no gerador, no transformador? Não teve ímã, não teve ímã. Corrente elétrica. Ah, então peraí, quando a corrente elétrica atravessar esse fio, vai brotar um campo magnético. E já que esse material é ferromagnético, esse campo magnético tende a permanecer no material ferromagnético. Então todo o fluxo magnético gerado no primário vem e atravessa o... Mas já que corrente elétrica gera campo magnético, o campo magnético pode gerar desde que ele seja variável. Ou seja, não adianta botar uma pilha aqui. Se tu botar uma pilha aqui, tu pode lamber o outro lado, não vai acontecer nada. Não pode ser uma fonte de energia contínua, corrente contínua, tem que ser corrente alternada. Se a corrente é alternada, uma hora o campo magnético é para cima, outra hora. Se o campo magnético vem oscilando aqui, ó, quando o campo magnético varia dentro desse circuito, campo magnético variável gera corrente elétrica, gera uma voltagem ali, gera uma DDP. Ou seja, transformadores vão funcionar alimentados por pilhas? Não, porque pilha tem corrente contínua. Bateria de carro? Não. Para que um transformador funcione, tem que entrar corrente alternada e vai sair obrigatoriamente corrente alternada. Transformadores só funcionam com corrente alternada. Daí que é aquele mesmo 330 volts. Então, como o professor disse que se tirar o ferro vai continuar a mesma coisa? Não, eu não falei que vai continuar a mesma coisa. Vai continuar passando energia. Tá beleza? Bacana a tua pergunta, garoto. Vamos tirar o núcleo ferromagnético. Quando eu tirar o núcleo ferromagnético, quando o campo magnético gerado por essa solenoide aparecer, ele vai ser assim mais ou menos. Ó, ver se vocês lembram. Se ele for para cima aqui, ó, seria assim o campo magnético. Ó. Lembra? Como se fosse um eletroímã, né? Tu vê, só uma parte da linha de campo gerada por um dos lados do solenoide é que vai penetrar nesse. Quando eu boto o material ferromagnético, o campo magnético vem se alinhando com o material. Então ele vem e vai passar com muito mais eficiência por dentro da outra espira. O material ferromagnético de núcleo é para aumentar a eficiência de transformação. Um transformador bem feito, ele chega a aproveitar 90 e poucos por cento de energia. Ou seja, chega lá 100 joules de energia, eu consigo aproveitar 95 do outro lado. Se eu tirar o núcleo ferromagnético, chega a 100 joules e aproveitar 2 joules, ia cair lá para baixo, beleza? É por isso que é importante usar o material ferromagnético, é por isso que fica tão pesadão o transformador, porque tem um puta de uma barra de ferro lá dentro. Por isso que o transformador aqui da tua casa, lembra o estabilizador? Ele é grandão por isso. Aliás, não posso deixar de contar como é que funciona o estabilizador da tua casa. O estabilizador da tua casa é isso. É isso. Só que tu conecta 220 nele e aqui ele joga 110 do estabilizador, pode ter certeza. É 220 no PRI e aqui é... Quer dizer que se aqui tem 2000 voltas, aqui tem que ter 1000. Concorda comigo? Como é que ele estabiliza então? Como é que ele estabiliza? Aí aqui vai ter um medidor de voltagem, um voltímetro. Ele tem que registrar quanto? 110. Só que se a Celeste de repente deu uma bobeira e a voltagem aqui ficou um pouco abaixo de 220, aqui vai ficar um pouco abaixo de... Só que nesse estabilizador tem mais voltas sobressalentes de fio aqui para cima. E tem vários contatinhos, uma com a volta de cima, uma com uma volta mais embaixo, outra com a volta ali embaixo. Quando a DDP aqui cair abaixo de 110 volts, o circuitinho detecta essa queda, desconecta o fiozinho ali embaixo e conecta o fiozinho mais em cima. Como esse fiozinho mais em cima tem mais umas voltinhas de fio, dá uma aumentadinha na voltagem. Aí quando faz um barulhinho, plec, é que passou de uma espirinha para outra, né? Aí aumentou o poder de novo, a Celeste consertou um problema, voltou a dar 220. Como tu estava numa solenoide mais em cima, aqui passou de 110, deu 112. O circuito detecta, desarma aquela solenoidezinha e conecta lá de baixo, plic, dá o barulhinho e volta a estabilizar a energia. Ou seja, o estabilizador de energia, aquele grandão, é uma bosta. É uma merda, não estabiliza porcaria nenhuma, porque ele estabiliza em sacão, né? Aí cai a voltagem, está em 112, vai para 110. Está em 109, sobe para 110. E aquele pequenininho do teu notebook, porra, aquele é glorioso, cara. Aquele lá tu tasca nele, de 100 a 240 volts, ele vai lá e joga para o computador 19 volts que o computador precisa. Ou seja, aquele aparelhinho pequenininho que a galera fica com medo de engatar na tomada, é muito mais eficiente para estabilizar a energia do que aquele trambolhão
arcaico que está na tua casa, porque aquele trambolhão usa só o eletromagnetismo básico. E aquele aparelhinho pequenininho, o estabilizador do teu notebook, usa eletrônica, usa transistor, é outro nível, né? É muito mais moderno, muito mais complexo de entender. Professor, tem um estabilizador lá em casa e ele tem a parte de baixo, você está desenvolvendo, não? Olha, o estabilizador, ele é muito resistente, tu vê, tem que dar um curto-circuito ali, tem que derreter algum fio para ele dar pau. Mas a poeira vai cair dentro dele. E já que ele é feito de fio enrolado, quando a corrente elétrica passa por ele, esquenta. Por isso que ele dá aquela vibrada, inclusive, né? As forças eletromagnéticas aqui de um lado para o outro, dá aquela vibradinha e dá uma esquentadinha. Se tu colocar muita coisa no secundário, vai ter que chegar mais corrente pelo primário. O efeito Joule pode ser tamanho que pode derreter. Ou aquela poeirinha que foi caindo na entrada de ar dele, foi tampando a entrada de ar, e aí vai tendo menos convecção lá dentro e vai esquentando também. Por isso que às vezes vale a pena uma limpezinha, vale a pena uma manutençãozinha básica. Beleza? Duas coisas, ou a ventilação não estava boa, um dia muito quente, ou o excesso de uso. Usamos um pouquinho além do que ele podia, pode derreter sim. Eu já queimei alguns. Fala. Sim, é nessa aula que nós vamos entender isso. É nessa aula que nós vamos entender isso. É isso aí, é que agora que a mágica vai acontecer. Show de bola. Ô galerinha, a primeira coisa. Eu te mostrei qual era a ideia por trás de um transformador, mas eu quero te mostrar a conta. Pessoal, essa aqui é a força eletromotriz induzida para uma espira. Se forem N espiras, é só multiplicar por N. Agora olha só, eu vou pegar a lei de Faraday, só para ver quem lembrava. Vou pegar a lei de Faraday e vou dar uma modificadinha nela. Só aguenta um pouquinho. O que é força eletromotriz induzida? Posso chamar de V, né? Força eletromotriz chamada de volts, não é? É igual a menos M, variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Eu posso pegar esse N que está multiplicando e passar. Voltagem dividido por N é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Alguém lembra o que é esse menos? Porra, fiquei orgulhoso, lei de Lenz. Agora olha só, vamos pensar o transformador mais perfeito do mundo. É aquele em que todo o fluxo magnético gerado no primário é absorvido no secundário, beleza? Então olha só, vê se tu concorda comigo. O fluxo com o passar do tempo no primário, se o transformador é perfeito, é igual ao fluxo com o passar do tempo no secundário. Ou seja, se aqui está gerando 5 Tesla de campo magnético, aqui vai estar atravessando 5 Tesla de campo magnético. Claro que nós sabemos que uma ou outra linha de campo se perde. Por isso que o transformador não aproveita 100% de energia. Eu falei quanto? 90, 95, 99, se for um puta de um gerador, até vai. Então olha só, considerando o transformador ideal, posso mudar o menos de lado aqui, aliás, posso botar o menos para o outro lado? Posso? Posso, né? Vou multiplicar por menos 1 ambos os lados, né, gente? Aí, olha só, quem é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo do transformador 1? É V1 sobre N1, negativo. E no 2? V2 sobre N, negativo, menos com menos. Cara, é inacreditável. A fórmula que se usa para calcular o acréscimo ou a queda de tensão em um gerador é essa aqui, ó. O que é V? Voltagem. O que é N? Número de voltas de fio. É assustador. Qual deve ser a relação entre N1 e N2 para que o transformador seja elevador de tensão? N1 menor que N2, né? Ó, elevador de tensão é que o V2 tem que aumentar. Vamos isolar V2. Está dividido, passa N2 sobre N1 vezes V1. Se eu quero que V2 aumente, então N2 dividido por N1 tem que dar maior que 1, né? Ou seja, o número de enrolamentos no secundário tem que ser maior que no primário. Transformador elevador de tensão. Qual é o transformador rebaixador de tensão? É aquele que o número de voltas no primário é que é maior que no secundário. Simples assim, gente. Nada demais. O senhor está querendo me dizer que se eu pegar fio esmaltado
enrolar em casa, de um lado e do outro, e botar um pedaço de ferro entre eles, eu fiz um transformador? Sim. Sim, cara. Só não vai te matar, porque se tu der 1000 voltas de um lado e 40, 50 mil voltas do outro lado, tu pode aumentar drasticamente a voltagem e fritar em casa, se tu botar na tomada aquela porcaria. Pra tu ver o poder disso aí. Como é que, primeiro, tu sabe qual é a voltagem que se gera energia? A voltagem, por exemplo, lá, já viste aqueles ventiladores gigantescos que a gente instala, um catavento gigante? Né? Quem vai para Porto Alegre passa por alguns lugares que está entupido já desses ventiladores, né? Desses geradores eólicos. Tramandaí. Quando aquela porcaria gira, tu sabe qual é a voltagem que é estimulada lá dentro? 15 mil. 15 mil volts. Lá em Tubarão, na Jorge Lacerda, sabe qual é a voltagem nas turbinas lá? Gerada? Próximo de 15 mil. E lá em Itaipu, tens noção de qual é a voltagem que sai das turbinas? Uns 15 mil. Porém, se eu fosse usar a voltagem de 15 mil que foi gerada para chegar na tua casa, duas coisas iam acontecer. Vocês iam se matar na hora de ligar os aparelhos na tomada. E outra coisa, muita energia ia ser gasta para fazer ela sair lá de Tubarão e chegar na tua casa aqui em Floripa. Porque pensa bem, potência além de ser V vezes I, outra fórmula de calcular potência é R vezes I ao quadrado, lembra? Quanto maior a corrente que passa pelo fio, mais energia eu perco por efeito. Ou seja, o ideal é que a corrente que transmite a energia elétrica lá de Tubarão para cá seja a mais baixa possível. Mas para a corrente ser baixa, a voltagem tem que ser altíssima. O senhor bota 1 milhão de volts, não pode? 1 milhão de volts, se o cara passar embaixo desse fio, um raio pode disparar do fio para o cara e matar o cara. Outra, a torre ia ter que ser tão alta para proteger as pessoas que ia gastar muito dinheiro no aço da torre. Vamos calcular qual é a maior voltagem possível. 700 mil volts os técnicos decidiram. 700 mil volts economiza um monte de energia por efeito Joule e dá para fazer uma torre alta para ninguém tomar raio na cabeça quando passar embaixo da torre. O máximo é escutar o barulho da energia chiando. É louco, cara, é louco escutar, dá medo, mas é mesmo. Agora olha só. Quanto é que eu estou gerando lá em Tubarão? Com quantos volts? 15 mil. Para eu poder transmitir para Floripa, eu tenho que elevar para quanto? 700 mil. Eu vou usar um transformador rebaixador ou elevador? Elevador. Com poucas voltas no primário e muitas voltas no secundário. Cara, é um transformador maior que essa sala. É um transformador que custa milhões de dólares. É um transformador que para tu encomendar para a VEG, por exemplo, que é um dos 3 fabricantes do mundo, é ali em Jaraguá do Sul, certo? A VEG. Ô amigo, tu podia me entregar no mês que vem um transformador assim? Não, querida, daqui a 1 ano e meio só que pode. Ou seja, muito antes da tua usina estar terminada, tu já tem que ter encomendado o transformador para uma das 3 empresas do mundo poder te entregar essa porcaria milionária. Beleza? Tranquilo? Aí passou para 700 mil volts. Assim eu perco menos energia por efeito Joule. Só que está chegando próximo da cidade, eu vou ter que distribuir para o industrial que vai usar essa energia ou para a tua casa. O cara da indústria, sabe como é que ele gosta de receber essa energia? 132 mil volts. Esse eletricista industrial é diferente de mexer na tomadinha. Bem diferente. Um errinho, vaporiza, frita, morre. Porque o cara vai instalar fios, vai conectar fios que recebem 132 mil volts. Mas aí antes de chegar na zona industrial, eu uso no transformador o quê? Redutor, porque vai passar de 700 mil para 132 mil. Mas aí vai chegando próximo do centro de Florianópolis. Não vamos fritar as pessoas com 132 mil volts, né? Nós vamos instalar mais um transformador rebaixador ou redutor que vai para 13.800 volts. São os nossos postes. Não dá para se pendurar no poste, meu querido. Né? Se tu encostar em 2 fios diferentes ali, podes receber 13.800 volts de descarga. Aí na hora de ir para o quarteirão do cara, para chegar na casa do cara, mais um último transformador redutor que vai passar de 13.800 para confortáveis. Aí o cara pode tomar um sustinho, né? Tomar um choquezinho, não vai ser tão danoso, embora muita gente ainda morra com 220 volts. Resumindo, geramos com 15 mil. Um transformador elevador para 700 mil. Aí chega bem próximo do centro. Para ir para a indústria, mais um transformador
132 mil. Para ir para a cidade ainda, mais um redutor, 13.800. Último redutor para ir para tua casa. Cara, então, ó, no mínimo, quando a energia chega na nossa casa, além de ter sido gerada, ela passou por 4 tipos de transformadores, certo? Outra, quando alguém liga o chuveiro aqui em Floripa, lá em Jorge Lacerda, lá em Tubarão, a turbina vai ter que fazer mais força. Ou seja, não é simples controlar isso. É por isso que agora tem milhares de pessoas, engenheiros, técnicos, trabalhando na rede elétrica para ela continuar funcionando. Certo? Todo mundo tomar um banho. Desculpa, não entendi. Todo mundo tomar banho junto daí. Cara, mas é isso que é o detalhe, é isso que é... Mesmo eu que tenho boas noções de física e matemática, eu não consigo me conformar como é que os caras conseguem controlar isso, que é estatístico. A galera começa a tomar banho, quase todo mundo no mesmo horário. Por aí. Então assim, ó, se o cara não soubesse que das 6 às 8 tem que liberar mais vapor das turbinas, queimar mais carvão, para empurrar a turbina mais forte do Tubarão, cai o sistema elétrico e todo mundo toma banho frio. Ou seja, Copa do Mundo agora, a gente sabe que o padrão de ligar as televisões no Brasil tem um é clássico. Todo mundo sabe a hora que o povo liga a televisão lá, porque se não soubesse ia cair a rede elétrica. Mas quando tem jogo de Copa do Mundo, fica diferente isso, né? Não é o padrão clássico, às vezes tem jogo no meio da tarde. Se os técnicos da indústria não soubessem desse aumento de energia, na hora que a galera fosse ligar a TV para assistir o jogo, ia cair a energia do Brasil todo. Ou seja, é algo realmente delicado, é bonito de imaginar que tem gente toda hora controlando o uso da energia para a coisa poder fluir adequadamente. Só tem um detalhe, se essa é a equação da voltagem, como é que fica a equação do I, da corrente? Potência antes igual a potência depois. V vezes I no primário é igual a V vezes I no secundário. Se eu quero trocar o V por I, isola numa, substitui na outra. Mas aqui dá para perceber que se o V aumenta, o I diminui. Quer dizer que quando passou dos 15 mil volts para os 700 mil volts, a voltagem aumentou, mas o I caiu drasticamente. Isso não tem como mudar. Quanto maior a voltagem, menor a corrente. Quanto maior a corrente, menor a voltagem. É isso aí. Dá para calcular a velocidade da corrente. Dá para calcular a velocidade da corrente. A gente não usa isso no ensino médio, mas e duas velocidades a gente calcula, tá? A velocidade do elétron, que é rapidíssimo dentro do fio, e a velocidade da nuvem eletrônica caminhando dentro do fio. Só que essa velocidade ela é baixa, cara. É da ordem de 10 na menos 2 metros por segundo. Como é que pode, então, professor, eu colocar a energia aqui e ela já aparecer lá do outro lado? Os cara, olha só que loucura que eu vou falar agora. Quando eu uso energia aqui em Floripa, não foram os elétrons que saíram de Tubarão e vieram migrando pelo fio para chegar até aqui. Até porque os elétrons ficam indo e voltando. A energia atravessou o fio pelos campos eletromagnéticos. Mas as partículas ficaram só indo e voltando. Ou seja, eu pego a energia pelo oscilar dos elétrons, não é pela passagem do elétron. Beleza? Ou seja, o nosso fio não está transmitindo corrente elétrica de fato. A corrente está indo e aí chegou o ponto que ela estava perguntando. Professor, um dia tu contou pra gente que na tomada de casa não é 220 volts, é 300 e pouco. Me conta essa história direito aí, porque eu quero entender um pouco melhor essa brincadeira. Com o prazer, meu querido. Olha só. Como é que se gera energia mesmo? Tem um monte de fio enrolado, um ímã dentro desses fios enrolados, e eu vou começar a girar, não é isso? Pela lei de Faraday, a voltagem induzida é a variação do fluxo magnético com o passar do... Então quer dizer que o fluxo magnético está indo para um lado e depois para o outro. Se ele está indo para um lado e depois para o outro, tem uma hora que ele para. E na hora que ele para, a corrente também para. Quer dizer que, na verdade, a voltagem que atua no fio com o passar do tempo poderia ser representado por uma senoide. Isso seria absolutamente assustador para quem não entende de matemática, saber que na tomada a voltagem vai de mais 310 a menos 310, 120 vezes por segundo. Aí os físicos pensaram, vamos fazer uma conta para descobrir qual seria a voltagem constante que daria o mesmo resultado que essa voltagem alternada. E eles perceberam que a conta que se deve fazer para obter essa voltagem constante que equivale à voltagem alternada é fazer a média com a raiz quadrada. Média com a raiz quadrada.
RMS, Root Mean Squared. Ou seja, eu tirei a média, só que em vez de dividir por 2, eu dividi pela raiz quadrada de 2. O valor eficaz, que é o valor que a gente usa no dia a dia, 220 volts, é o valor máximo dividido pela raiz de 2. Quanto é que é o valor eficaz da tomada? 220. Vamos ver qual é a voltagem máxima, então? Está dividindo, passa... Alguém lembra quanto é que é a raiz de 2? 1,41 aproximadamente. Então a voltagem máxima nas tomadas, só para a gente não perder tempo, a minha calculadoria que eu tanto usei na engenharia, vamos lá, olha que delícia, 1,41, 220, 300, aproximadamente, hein, galera? 310,2 volts. Então tu vê, ó, e isso no vestibular eles podem cobrar, tá? Como é que tu vai ter que decorar que é 310? É melhor tu decorar que para passar do valor eficaz para o valor máximo, é só usar a raiz de... só isso. Só como é que eu vou lembrar se é para multiplicar ou para dividir? Ah, tu vai lembrar, né? Que na tomada é 220, mas na verdade é mais. Aí tu multiplica pela raiz de 2. Se ele te falar a corrente máxima que passa numa tomada é tal, qual é o valor eficaz? Para corrente também serve. O I eficaz é igual ao I max dividido por raiz de 2. Sim, o senhor está me dizendo que quando o aparelho fala lá 10 ampere, não é 10 ampere? Exatamente. Quando o aparelho diz 10 ampere, 10 vezes raiz de 2 quer dizer que ele vai usar 14 ampere no ponto máximo e 14 ampere no outro sentido também, que a gente em média diz que é 10 ampere. Porque ficar dizendo para o cara que vai de 14,2 ampere para 14 não sei quanto, 120 vezes por segundo, o cara deixa de ser eletricista. Certo? Vai fazer outra coisa, vamos falar aqui de cachorro quente. Fica à vontade, meu querido. Beleza? Então, valor eficaz e valor máximo, qual é a relação? Raiz de 2. Só para facilitar a nossa vida, para a gente não precisar ficar pensando em senoide para entender esse circuito elétrico. Depende. Mas tipo assim, os passarinhos eles voltam nos fios e não tomam choque. Isso, exatamente, por isso que eu falei, depende. Se tu pular e te agarrar no fio, mesmo que esteja a 700 mil volts, se tu pular e te agarrar no fio, não vai dar nada. Mesmo desencapado, os fios grandões não são desencapados, são tudo desencapadão mesmo. Tá? Só os fios desse de casa que a gente pode encostar nele que são encapados. Ali se tu olhar na posta, tem um do telefone que é encapadinho, mas o grossão, que é um cabo de aço lá em cima, ele é desencapado. Então se tu só encostar naquele fio, tu vai ter uma voltagem, mas tinha que ter uma outra voltagem para ter DDP, e além disso tem que ter um caminho para a corrente passar. Como tu estás isolado do mundo, se tu pulou e te agarrou no fio, não acontece nada. O problema é tu te agarrar num fio que está 3.800 volts e agarrado do lado que está em contato com a terra, que está 0 volts. Aí sim tu tem uma voltagem, outra voltagem, tem uma DDP e tem o caminho que é o teu corpo, aí vai fritar. Beleza? Mas o passarinho não toma choque por isso, porque ele só encosta num dos fios. E como é que se limpa fio de alta tensão que está a 700 mil volts? Imagina Itaipu, lembra, né? Itaipu produzindo energia. Ah, peraí, eu vou desligar 19% do Brasil para limpar o cabo. Ele toca o fio antes de... Não, exatamente. Toca o fio, a DDP fica 0, pula no fio, fica esfregando o fio 4 horas. Quando o helicóptero vai buscar o cara, toca de novo no fio para igualar a voltagem, busca o cara sem tomar choque. Para ter corrente elétrica tem que ter DDP e tem que ter um caminho. Faltou o caminho ou faltou a DDP, não vai ter corrente elétrica, não vai ter choque. Tá calçado, pode encostar no positivo da tomada, não vai acontecer nada. Tem o positivo da tomada, mas para onde é que a corrente elétrica vai atravessar? Tá escalçado? Tira o pezinho do sapato e bota. Aí toma choque. E tu vai sentir o choque, não é quando tu bota dentro da tomada, é quando tu bota o pé no chão. Botou dentro da tomada, não deu nada. Aí, bota o pé no chão, tira o pé do chão, sem choque. Bota o pé no chão, choque, tira o pé no chão, sem choque. Então, criança que vai usar o fio, só as crianças descalças. E outra, tem que, só o fio, não pode ser um fio qualquer. Fio de algodão seco não vai transmitir corrente elétrica. Tem que estar úmido ou tem que estar com cerol. E se a outra pessoa está em contato com o chão, como tem a entrada de energia e tem a saída, tu e ele vão tomar o choque. Exatamente.
Está se falando aqui? Ó, na verdade, galerinha, esse gráfico representa com o passar do e o tempo eu coloquei no eixo X. Exatamente. Se nós fôssemos representar a corrente elétrica, seria um gráfico muito parecido com esse. O tempo vai ser sempre representado no eixo X e o tempo vai trabalhar de variar. Vou reformular a pergunta do amigo. Professor, essa corrente aí, ela é alternada para ir para um lado e para o outro, ou ela só oscila sempre para o mesmo lado? Não, ela vai para frente e para trás. É obrigatório o eixo X estar no meio desse senoide. Beleza, muito boa pergunta. Galera, pode escolher o que tu quiser, de qualquer volume, e começar a fazer. Eu fui dar uma passada de olho nos volumes, eu achei um detalhe do volume 7 que não foi comentado, que eu vou trazer na próxima aula para vocês. O efeito Hall.